E aí, galera? Eu sou o professor Wanderson. Eu vou revisar com vocês agora alguns conteúdos super frequentes na prova do Enem, beleza? O primeiro conteúdo que a gente vai brincar agora é o conteúdo de funções orgânicas. É super comum na provinha ter que reconhecer funções orgânicas, algumas propriedades e por aí vai. Eu coloquei para você aqui dois exemplos de vitaminas. São duas vitaminas muito comuns, beleza? Dá uma olhadinha para a cara dessa primeira aqui. Você está vendo uma cadeia carbônica bem grande, concorda comigo? No finalzinho você está vendo um grupo OH. Vamos lembrar? O que esse OH que você está vendo aqui representa? O OH tem a ver com a função álcool. Por que isso é um álcool? Porque tem uma hidroxila ligada num carbono que é saturado. Até porque se tivesse ligado num carbono da dupla, seria enol. Se tivesse ligado num anel benzênico, por exemplo, você teria um fenol. Tranquilo? Então isso que você está vendo aqui, esse grupo OH que você está vendo, pertence a uma função orgânica denominada álcool. Tranquilo? Beleza? Vamos pensar rapidão na solubilidade? Professor, eu ouvi falar que quem tem OH consegue fazer ligações de hidrogênio com a água. Perfeito. Só que nessa molécula grande você tem um único grupo OH e tem uma cadeia carbônica relativamente grande. Portanto, se tem muito carbono, isso se parece muito com hidrocarboneto em termos de solubilidade. Portanto, isso é uma vitamina que ela não é hidrossolúvel, ela é uma vitamina lipossolúvel. Beleza? Tranquilo? Olha para de baixo. O que eu vou pedir para você lembrar? Funções orgânicas que estão presentes nessa molécula aqui. Só para lembrá-los, essa aqui é a tal da vitamina C. Ela tem um nome bonitinho de ácido ascórbico. Por mais que você não veja uma função ácido carboxílico, o nome disso é ácido ascórbico. Ou o nome mais fácil, vitamina C. Que funções orgânicas você enxerga? Bom, esse OH que você está vendo aqui, de novo, vai caracterizar qual função orgânica? Função álcool, da mesma forma que a de cima, beleza? Esse outro OH, mesma coisa. OH ligado em carbono saturado, você chama de álcool. Só que agora tem um negócio diferente aqui. Quero que você olhe para esse outro OH. Não seria álcool? Não, isso não é álcool. Por quê? O OH está ligado num carbono insaturado por uma dupla. Quando acontece isso, você chama esse tipo de substância de um enol. Portanto, a vitamina C tem também a função enol, tranquilo? E você está vendo uma outra coisa super diferente. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Você tem lá um C-O-O, perceba, C-O-O. Esse C-O-O é o que você chama de que tipo de função? Professor, isso é aquela função que é derivada de um ácido mais um álcool. A gente chama isso de quê? De um éster. Ele é um éster meio diferente, ele é um éster cíclico, que pode até ser chamado de lactona. Isso não vem ao caso agora. A vitamina C tem que funções orgânicas? Tem álcool, tem enol e tem o que também? Tem o éster. De onde que vem o éster mesmo, só para lembrar? Da reação química entre um ácido com um álcool. Tem uma receitinha que é bem simples, que é assim. Se o pai bebe ácido, a mãe bebe álcool, a Esther só bebe água. Fechou? O que a gente fala sobre a tal da solubilidade? Você enxerga uma cadeia carbônica bem menor que a da vitamina A, que também é chamado de retinol, beleza? A cadeia carbônica é bem menor e tem muitas hidroxilas, você percebeu isso? Se tem muitas hidroxilas, permite que as moléculas de vitamina C façam o quê? Ligações de hidrogênio com a água. Portanto, em termos de solubilidade, vitamina lipossolúvel, vitamina hidrossolúvel, que você tem que repor diariamente, porque você elimina facilmente. Fechou? Conseguiu lembrar a ideia sobre solubilidade, reconhecer função orgânica e essa coisa toda? Tudo certo? A próxima coisa que a gente vai falar agora é um conceito também super comum, muito comum mesmo na prova do Enem, que é o conceito de isomeria geométrica. E como que se pede isso? Muitas das vezes, você tem que diferenciar o que é o isômero cis do que é o isômero trans. Resumindo, é isso. Então vamos lá. Coloquei dois exemplos bem simples aqui, bem fáceis, só para lembrá-los. Isso aqui é um ácido graxo, isso também é um ácido graxo. Ambos são ácidos carboxílicos, ultrapassou 10 carbonos, ambos são graxos, beleza? Eu quero que você olhe com muito carinho para essa dupla aqui.
certo? Bom, eu lembro, professor, que quando tem ligações duplas entre carbonos, se os ligantes de cada carbono forem diferentes, tem a isomeria geométrica, que você pode chamar de cis-trans. Então, olha que bonitinho esse desenho aqui. Você está vendo uma dupla, correto, entre carbonos. Não estão aparecendo os hidrogênios, mas para essa situação é legal desenharmos ele. Quer ver? Eu quero que você lembre que tem um Hzinho escondido aqui. Como tem certeza que ele é para cima, certinho assim, professor? Porque o carbono que faz uma ligação dupla, ele é o tal do carbono sp2. E os 3 ligantes dele têm que fazer 120 graus. Aqui embaixo, idem. Quero que você lembre que deve ter um Hzinho escondido por aqui. Faz sentido? Beleza? Agora, o que você vai lembrar da aula de isomeria geométrica? Você tem que imaginar um plano que passa exatamente pela dupla. Agora você vai analisar o seguinte para mim. Você vai olhar onde é que ficaram os 2 hidrogênios seus. Eu percebi que um ficou acima do plano, outro ficou abaixo do plano. Quando acontece esse tipo de situação, você chama isso de isômero do tipo trans. Beleza? Então isso aqui é um ácido graxo, que é um constituinte de uma gordura do tipo trans. Por que que é trans? Porque quando você faz aquele risquinho, né, aquele plano imaginário passando pela dupla, os 2 Hs ficam em lados opostos. Esse tipo de isômero a gente chama de isômero trans. Beleza? Tranquilo? Mas perceba que para ter a isomeria cis-trans é necessária essa dupla aqui, por exemplo. Tranquilo? Olha para o desenho de baixo. Super parece, mesmo número de carbonos, mesmo nome a princípio eles teriam, concorda? Mesma função, bonitinho. Só que é o seguinte, olha para a dupla, tá aqui. Tem H escondido aqui? Do mesmo jeito. Tem um Hzinho escondido para cá, vai ficar meio apertadinho, mas dá para enxergar aqui. Ó. Tem um Hzinho escondido para cima e deve ter um Hzinho escondido para cá. Pronto. Aí se você faz aquele mesmo procedimento, pega a reguinha, imagina um plano que divide a molécula aqui. Passa pela dupla, né? Onde que estão os 2 hidrogênios? Estão do mesmo lado da dupla. Esse não é mais o trans. Esse é o quê? Esse é aquele outro irmãozinho chamado de isômero de que tipo? De isômero cis. Beleza? Tranquilo? São isômeros geométricos, um deles é trans, o outro é chamado de cis. Para ser mais direto agora, para não ter que ficar desenhando. Aquela molécula que tem a dupla e que ela é mais retinha, toda em zigue-zague, é a que você chama de trans. Aquela que dobra exatamente na dupla é a que você vai chamar de cis. Isso pode estar na prova do Enem também com outros tipos de moléculas. Uma super comum é de uma reação que acontece na sua retina. Transformação do cis-retinal em transretinal. É a mesma ideia. A molécula trans é mais retinha, a molécula cis ela dobra. Fechou? Tranquilo? Então isso aqui só para você lembrar como é que funciona o tal de isomeria geométrica. E você sabe que tem uma outra isomeria super famosa na prova do Enem, que é a tal de isomeria ótica. Vamos lembrar? Para ter isomeria ótica, professor, mas ótica não tem a ver com luz? Perfeito. Na isomeria ótica, os 2 isômeros só tem uma diferença gritante. Qual é? Um tem a propriedade de desviar a luz polarizada para a direita. E o outro desvia para onde? Para a esquerda. Tranquilo? Então vamos lá. Fiz 2 desenhos bacanas para você aqui. Esse desenho que você está vendo representa as formas espaciais do ácido lático. Beleza? Mas antes de falar do lático, vamos lembrar algumas coisas super básicas aqui. Isomeria ótica, você falou que é quando os isômeros se comportam diferente quanto ao desvio da luz. Um é destrógeno, o outro é o quê? Levógeno. Mas o que precisa para que uma substância tenha esse tipo de isomeria? Vamos lembrar? Para ter essa isomeria, a molécula tem que ser torta. Como assim torta, professor? Tem que ser uma molécula assimétrica. E o que faz uma molécula ser assimétrica? Ela tem que ter seus 4 ligantes diferentes, beleza? Eu vou colocar de maneira bem genérica aqui, ó. Aqui tem um ligante que eu vou chamar de X, aqui tem um ligante que eu vou chamar de Y, aqui tem W e aqui tem Z. Se os 4 ligantes forem diferentes, esse carboninho aqui você fala que ele é assimétrico. Apareceu pelo menos um carbono assimétrico, a sua molécula já tem isomeria ótica. Tranquilo? Só para lembrar o que precisa para ter esse fenômeno. Tranquilo? Então vamos lá, um exemplo super comum é o tal do ácido lático. Só para você lembrar, isso aqui é uma molécula de ácido lático chamado de R-lático.
Aqui tem uma outra molécula de ácido lático chamada de S-lático. Tá, mas e daí? O que tem de diferente? Dá uma olhadinha para a cara dela. Esse desenho aqui nas aulas de física você chama de espelho. Ah, você está querendo dizer que uma molécula é como se fosse a imagem da outra. Quando eu coloco minha mão direita em frente ao espelho, eu percebo do outro lado do espelho uma mão esquerda. Elas se parecem muito, mas não são iguais. Concorda? Concorda que elas são mãos invertidas, certo? Uma é imagem especular da outra, ou imagem especular não sobreponível, certo? Tem um nome chique em química. Para não falar imagens especulares, você fala assim, enantiômeros, tranquilo? Então tem duas moléculas de ácido lático possíveis, beleza? Uma é chamada de R-lático, você não tem que decorar isso, mas essa primeira molécula aqui, ela tem um comportamento levógiro. O que quer dizer levógiro, professor? É aquela que, quando é atravessada por uma luz polarizada, seu plano de vibração desvia para a esquerda. Então é o seguinte, se essa primeira molécula, que eu garanti para você que ela é levógira, a molécula de cá, que é exatamente a imagem da primeira, ela vai ser super parecida. Mas vai ter um negócio que é diferente. O quê? O desvio da luz. Só isso que é diferente. Entendeu? Se a primeira, o Wanderson garantiu que era levógira, o que você pode ter certeza sobre a segunda aqui, ó? Ela com certeza vai ser o quê? Vai ser do tipo destrógira. Beleza? Só para você pensar. Ponto de fusão, os mesmos. Pontos de ebulição, os mesmos. Densidade, a mesma. Tudo igual. O que muda? O desvio da luz polarizada. Fechou? Tranquilo, beleza? Então, primeira coisa, tem que olhar para o quadro, perceber que essas duas moléculas se parecem muito, mas não são iguais. Minha mão direita parece muito com a esquerda, mas não são idênticas. Elas são enantiômeras. Faz sentido? Essa molécula com essa, você fala também de enantiômeros, beleza? Essa molécula sozinha tem a propriedade de desviar a luz polarizada para a esquerda. Esta sozinha tem a propriedade de desviar a luz polarizada para onde? Para a direita. E se a gente resolver misturar 50% de cada? Esse é o jeito fácil de falar, né? 50% de cada. Ou ainda, uma mistura equimolar dos dois enantiômeros. Mas pera um pouquinho. 50% desvia para a esquerda. Os outros 50% desvia para a direita. Então, se eu pegar uma mistura contendo 50% de cada, essa mistura resultante não desvia para lado nenhum. Essa mistura opticamente inativa, você dá o nome de quê? Mistura racêmica, ou pode chamar também, pode dar o nome também de racemato, ou racemado, tanto faz. O nome mais conhecido é a tal da mistura racêmica. O que é isso mesmo? Uma mistura dos dois enantiômeros na mesma proporção. Isso é comum na prova do Enem, sabe em que situação também? Quando se fala da talidomida, ou geração talidomida. O que é isso? Na década de 70, 80, algumas gestantes ingeriam um remédio chamado de talidomida para quê? Para não ter náuseas. E realmente não tinham. Mas o que aconteceu depois de um tempo? Perceberam o quê? Que os bebês nasciam com deformações nos membros. Mas por quê, professor? É que no frasco que era administrado às gestantes, tinham dois tipos de talidomida, a destrógira e a levógira. Mesmo esquema que está aqui, moléculas muito parecidas, certo? Mas eram moléculas diferentes, que tinham efeitos diferentes. Uma realmente inibia as náuseas da gestante, mas a outra molécula super parecida, como minha mão direita parece com a esquerda, a outra molécula provocava o quê? Essa deformação nos membros do feto, tinha um efeito teratogênico. Beleza? O que essas talidomidas tinham em comum? Mesmo ponto de fusão, mesma densidade, tudo igual. Mudava o quê? Esse efeito óptico era diferente, um era para a direita, outra para a esquerda. E tem outra coisa que era diferente nessa situação, o efeito que causavam no corpo. Fechou? Tranquilo? Lembrou da ideia de isomeria óptica? Tem que ser molécula assimétrica e para ser assimétrica, normalmente vai ter esse carbono assimétrico, que pode ser chamado também de quiral. Apresentou um carbono desse, pelo menos já vai ter esse fenômeno maluco todo. Vai ser possível uma molécula com caráter levógiro, uma outra com caráter destrógiro. E se misturar 50% das duas, temos uma mistura oticamente inativa, denominada de mistura racêmica. Tranquilo? Show de bola, beleza?
Nós vamos brincar agora, sabe com o quê? Com aquelas principais biomoléculas que podem ter na sua prova do Enem. Beleza? E quais são essas biomoléculas? Vamos lá. A primeira delas, não coloquei o nome aqui, mas você vai me ajudar a reconhecer. Professor, esse NH2 que você colocou aí me lembra amina. Perfeito, isso é um grupo amino, certinho, é isso mesmo. O que é legal você lembrar? Que o nitrogênio, por morar na família 5A, ele tem 5 elétrons. Mas ele só faz 3 ligações. Perfeito, então 2 elétrons ficam sobrando, ficam disponíveis. Correto? Tranquilo? Então é o seguinte, espécies que têm par de elétrons para emprestar, par de elétrons disponível em química orgânica, você chama de caráter básico. Tranquilo? Olha para essa outra coisa no final aqui. Esse grupinho COOH, que você pode chamar também de carboxila, correto? Ele é um grupo que adora fazer o quê? Doar este hidrogênio aqui. Então olha que bonito. Essa molécula que eu acabei de desenhar para você genericamente, ela é chamada de aminoácido. Por que aminoácido? Esse grupinho você chama de amino e esse grupinho você chama de ácido carboxílico. Faz sentido? Por isso que isso é um aminoácido. O que eu tenho que lembrar sobre os aminoácidos? Ele é o tijolinho para você construir moléculas gigantes chamadas de quê? De proteínas. Lembra? Um aminoácido gruda no outro, vai grudando e tal, forma uma macromolécula chamada de polipeptídeo, que compõe as proteínas. Tudo certo? Essa proteína pode ser chamada de poliamida também. Por que poliamida? Porque depois dos aminoácidos grudarem, vai aparecer a função amida muitas vezes. Vai surgir uma ligação peptídica ou ligação amídica e, portanto, uma proteína, que são vários aminoácidos condensados, você pode chamar também de uma poliamida natural. Tranquilo? Fechou? Vamos lá. O que é legal você lembrar sobre os aminoácidos? Primeira coisa, fácil. Solubilidade em água. Esses caras se dão muito bem com água. Tem como saber por quê? Sem decorar? Lógico que tem. Você está vendo a ligação OH, certo? Você está vendo ligação NH duas vezes, inclusive. Aqui tem NH duas vezes, né? Aqui tem OH. Aí eu lembro que moléculas que têm ligações HO ou HN, elas são muito polares e fazem pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio com a água. Então, moléculas de aminoácidos normalmente são bem solúveis na água. Tranquilo? Outra coisa bacana, fácil demais de enxergar. Olha para esse carbono central. Você consegue perceber que esse carbono já é também assimétrico? A gente acabou de ver isso? Olha os ligantes dele. Hidrogênio, uma carboxila, um grupo amino e também um radical. Esse radical normalmente é um grupo grande, contém carbono, contém enxofre, né? Só não vai ter o carbono assimétrico se aqui for um hidrogênio. Só existe um aminoácido dos que caem na prova do Enem, certo? Que aqui embaixo também é um hidrogênio, 2 iguais. Aí nesse caso, nesse aminoácido em especial chamado de glicina, aí não tem isomeria ótica, certo? Mas para a maioria dos aminoácidos você vai ter isomeria ótica, por quê? Porque esse carbono é assimétrico. Qual que é o outro nome do carbono assimétrico? Carbono quiral. O que mais que é legal você lembrar sobre os aminoácidos? Eles têm um caráter chamado de anfótero. O que é um anfíbio? O anfíbio é quem vive na água e na terra, certo? O que é o anfótero? Deve ser um cara que se comporta de duas formas diferentes. Perfeito. O aminoácido tem um grupo ácido que adora doar hidrogênio, correto? Mas tem um grupo amino que, como tem elétrons disponíveis, adora capturar hidrogênio. Vamos trocar o jeito de falar? Esse é um cara que doa próton, esse é um cara que recebe próton. Isso tem a ver com a teoria de Bronsted-Lowry. Tem um grupo ácido, um grupo básico. Então quer dizer que ele tem os dois comportamentos. Então eu chamo o aminoácido de anfótero. Perto de um ácido forte, ele comporta como base. Perto de uma base forte, ele comporta como se fosse ácido. Essa versatilidade do aminoácido dá para ele o nome de caráter anfótero. Tranquilo? Para que serve o aminoácido? Para que quando condensado vários dele, forme um polipeptídeo, que compõe o quê? As proteínas. Tranquilo? Beleza? Uma outra biomolécula super comum está aqui. Mas o que é esse desenho estranho, professor? Isso aqui é uma molécula chamada de alfa-glicose. Que existe a beta, que a beta muda muito pouca coisa, entende? Aqui está a tal da alfa-glicose.
Na molécula beta-glicose, sabe o que vai mudar? Essa hidroxila, ao invés de ser para baixo do anel, ela é para cima. É só isso que muda. Mas basicamente a estrutura é a mesma. O que você está vendo aqui no quadro? Estou vendo um hexágono. Cadê os carbonos da glicose, que eu já decorei que a fórmula é C6H12O6. Está aqui, ó. Um carbono, 2, 3, 4, 5. O sexto fica de fora do anel, beleza? Mas eu aprendi que carboidratos, professor, sempre tinha aldeído ou cetona. A glicose originalmente tem uma aldeído. Quando a glicose está na forma aberta, mas ela se cicliza. E quando ela se cicliza, ela fica desse jeito, show de bola que está aqui. E é desse jeito que ela constrói moléculas maiores. Esse desenho bobinho que está aqui, bem simplesinho, chama-se monossacarídeo. O que é isso? São aqueles carboidratos que não conseguem ser quebrados em carboidratos menores. Mas dá para você juntar duas moléculas dessas e formar um disacarídeo chamado de maltose, certo? Dá para você juntar zilhões de moléculas disso, uma cadeia bem grandona, formar o que, por exemplo? Amido, formar outra coisa que guardado no seu fígado, glicogênio e por aí vai, entendeu? Isso sozinho, monossacarídeo. Se eu grudar dois deles, o nome já diz, disacarídeo. Se eu grudar muitos deles, vou ter um carboidrato bem grandão chamado de polissacarídeo. Exemplos fáceis na prova do Enem, glicogênio e amido. Mas a celulose não entra nisso? Ela entra, só que a celulose não é feita da alfa. A celulose é feita da irmãzinha dessa, que é chamada de quê? De beta. Mas o estilo é o mesmo, tranquilo? Só uma curiosidade aqui, rapidão. Você sabe como é que se representa uma fórmula resumida de um amido? Olha que bonitinho. Você pode escrever amido assim, ó, C6H10O5 e aqui no finalzinho você coloca um N. Tranquilo? Coloca um Nzinho. Então, mas como assim, professor? Cada glicose não é C6H12O6? Perfeito. O amido não é várias moléculas de glicose grudadas? Isso mesmo. Só que para grudar uma na outra, você tem que eliminar água. É por isso que a fórmula é C6H12O6N. Qual é a fórmula correta? Desconta uma água do C6H12O6. Realmente vira C6H10O5. O que o N representa para a gente? Uma macromolécula gigantona. Fechou? Essa é a molécula de um carboidrato. Os carboidratos podem ser mono, podem ser di ou podem ser poli. Tem mais uma biomolécula para eu te falar. Qual que é? As moléculas de lipídios. E os lipídios que mais caem em provas tem a ver com isso aqui. Olha que bonitinho. Tá, mas o que é essa montoeira de R? O que significa isso? Eu quero que você perceba esse grupo COO. O que é esse COO, professor? É a forma preguiçosa de escrever o C-O-O. Isso é um éster. Isso é um outro éster. Isso é um outro éster. Beleza? Essa molécula que eu estou desenhando para você genericamente, ela representa um glicerídeo, ou para ser mais exato, um triglicerídeo. Por que tri? Tem 3 fragmentos de ácidos graxos grudados num esqueletinho do glicerol ou glicerina, que é a mesma coisa, beleza? Mas é o lipídio que é o mais comum em provas, entendeu? Então esse desenho maluco que você está vendo representa um glicerídeo. Beleza? Que ele pode ser tanto na forma de óleo mais líquido ou na forma mais sólida chamada de gordura. Tá, mas quem que vai determinar isso? Se esse R que está aqui na frente for um grupo super saturado que não tenha duplas ligações, isso que vai ser mais sólido, vai ter caráter mais de gordura de verdade, certo? Se esse R que está aqui na frente tiver duplas ligações, bastante duplas ligações de preferência, o que vai acontecer? Esse troço vai ser mais oleoso, vai ser mais líquido, vai ser chamado de óleo de verdade, entendeu? Então é o seguinte, se esses R's forem saturados, você tem um negócio denominado de gordura, tudo certo? É mais sólido e por aí vai. Se esses R's que aparecem aqui na frente forem radicais com várias duplas ligações, isso vai ser mais líquido e você vai dar o nome de quê para isso aqui? Vai dar o nome de um óleo, tá entendido? Professor, tem como transformar óleo em gordura? Tem sim. É o processo que se usa na fabricação de margarina, por exemplo, correto? Como é que faz um óleo cheio de duplas ligações ser transformado em uma gordura? Uma reação super comum em química é isso aqui, ó. É a reação com H2, gás hidrogênio, certo? Catalisado por quem? Por níquel. Essa reação tem algum nome bonitinho?
Tem, você pode chamar disso de hidrogenação catalítica de óleos vegetais para formar o quê? Gordura vegetal. É o que você conhece nos rótulos como com o nome de gordura vegetal hidrogenada. Tudo certo? Então tem como converter um no outro. Certo? Só uma curiosidade, pro biodiesel, que é um derivado disso, é interessante que esse R seja o mais saturado possível. E já caiu isso na prova do Enem. Por que é legal isso aqui ser saturado? Porque se tiver dupla, essa dupla é facilmente oxidada, a molécula quebra, oxidação enérgica. Você vai dar o nome chique para isso de rancificação. Então, para um biodiesel, é interessante que esses R's sejam o quê? O mais saturado possível. Professor, tem que ser 3 radicais orgânicos iguais? Não necessariamente. Desde que seja graxo acima de 10, sem problema nenhum. Podem ser os 3 diferentes. Tranquilo? Você precisa relembrar 3 reações que os glicerídeos fazem. Quais são elas? Olha que bonitinho. Uma delas chama-se hidrólise ácida. O que é hidrólise? Resumidamente, quebrar um glicerídeo, quebrar um triglicerídeo. Mas vira o que quando faz a hidrólise ácida? Você volta a formar ácido graxo e forma o que também? O resíduo disso tudo é chamado de glicerina ou glicerol. Tranquilo? Então você fez a hidrólise em meio ácido, quebrou um glicerídeo, ele vai voltar a ser ácido graxo e vai voltar a ser glicerol. Mas tem uma muito comum em provas que é a tal da hidrólise alcalina ou hidrólise básica, que ela tem um nome especial de saponificação. Por que esse nome saponificação? Porque a gente fabrica sabão. Então sua avó usava para fazer sabão sebo e soda, por exemplo. Você vai trocar o nome, você vai chamar de glicerídeo reagindo com base. Nome do processo: hidrólise básica ou alcalina, ou ainda saponificação. Produz o quê? Produz um sal orgânico denominado sabão. Professor, tem algum resíduo? Tem. Qual que é o resíduo? Glicerina de novo. Qual que é o nome diferente da glicerina? A gente pode chamar de glicerol. Tem uma outra reação super bacana para o glicerídeo. Qual é? Transesterificação. Traduzindo para você, é transformar um éster em outro. Mas como é que faz? Pega um sebo, um óleo, uma gordura e reage com um álcool, normalmente de massa molar pequenininha, metanol ou etanol. E o que vira isso? Isso produz um éster super diferente, denominado biodiesel. Entendeu? E além do biodiesel, o que mais que você obtém? Além do biodiesel, você obtém de novo a glicerina. Só rapidinho para lembrar, glicerina e biodiesel, eles não se dão bem. Sabe por quê? Glicerol é superpolar. O biodiesel, ele é apolar, tanto que você acrescenta ele ao diesel. Confere? Então, para separar lá na indústria, o que você tem que fazer no final do processo? Uma decantação. Fechou? Tranquilo? E a última coisa para a gente brincar chama-se tensoativos. O que é isso, tensoativos? Substâncias que quebram a tensão superficial da água, por exemplo. Substâncias que aumentam a espumabilidade. Alguns nomes possíveis: tensoativo, surfactantes. Melhores exemplos: sabões e detergentes. Essa formulinha genérica que eu coloquei no quadro para você representa uma molécula de sabão. Para ser chamado de sabão, tem que ser um sal. Professor, estou vendo carga de menos e mais, então isso é um sal. Tem que ser normalmente um sal alcalino, estou vendo um sódio. E tem que ser derivado de um ácido graxo, tem que ter mais do que 10 carbonos aqui. Esse sal alcalino derivado de ácido graxo se chama de sabão. O que tem de especial no sabão? Essa parte da cadeia tem caráter apolar, gosta muito de gordura, e esse finalzinho se dissolve muito bem em água. Fechou? Esse caráter duplo se chama de caráter anfipático agora. Dissolve óleos, mas dissolve também na água. Fechou? E só rapidinho para fechar, como é que é o processo de limpeza de um sabão? Esse G aqui, para você pensar em gordura, algo super apolar. Você sabe que a água sozinha não consegue arrastar gordura. Certo? Não dá, eles não se dão bem. Mas na presença dessas moléculas de sabões em volta, certo? Esse sabão faz a ponte entre a gordura e a água. A água sozinha não leva gordura, mas na presença dessas moléculas anfipáticas de sabão ou detergente, tudo isso vai para o ralo, entendeu? E onde estão as moléculas de água? Vou fazer assim, ó. Esse desenho em roxo aqui, ó,
Eu estou pensando em moléculas de água que está interagindo com quem? Com a parte polar do seu sabão ou do seu detergente, tranquilo? Aqui está a gordura, a parte apolar do seu sabão. Gruda na gordura, a parte polar do seu sabão ou detergente acaba grudando onde? Na água. Fechou, galera? Espero ter ajudado. Valeu, fui!